Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Os que estão aqui hoje pela primeira vez, nós damos as boas-vindas também. Agradecemos também a todos aqueles que nos acompanham pela rede social, sejam bem-vindos. O palestrante dessa noite será o Eduardo Rocha. Bem-vindo, viu, Eduardo? Bem, que bom que nós estamos aqui hoje, mais uma vez na nossa casa, e rogamos a Deus, a Jesus, para que sejamos todos abençoados e que os motivos que nos trazem aqui hoje também sejam acolhidos e atendidos por Jesus. Convido a todos então agora para que juntos façamos a nossa prece. Vamos então agora fechar os nossos olhos, serenando o nosso pensamento. Jesus, amigo bondoso, nós te agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui nesta casa que nos acolhe. Agradecemos, Jesus, o teu amparo, a tua luz misericordiosa. Que a sua paz, o seu amor, fortaleça em nós a fé, a coragem e a esperança. E que ao retornar para o nosso lar hoje, levemos no nosso íntimo a sua paz para o nosso lar, para a nossa família e para o nosso dia a dia. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. É sempre uma oportunidade muito grande ministrar um tema, né, na forma de palestra, mesmo para quem vai falar, né? Eu costumo dizer o seguinte: subir aqui para falar sobre algum tema exige pelo menos que a pessoa acredite naquilo que está falando. E mais que isso é o ideal, além de acreditar, que ele possa praticar. Então eu sempre agradeço a oportunidade de falar, porque também faço uso dessas palestras para aprimoramento pessoal e facilitar a evolução de todos nós nessa jornada que estamos à frente, né? E o tema é apresentar, né, discutir a evolução planetária junto com a doutrina espírita, né? Porque nós temos literatura a respeito e elas vão sendo atualizadas com o passar do tempo, né? No livro, por exemplo, A Caminho da Luz, né, retrata muito bem a forma como o planeta foi criado desde as suas primeiras evoluções, passando por toda a sequência de fases, num livro que foi publicado em 1938. E esse livro traz uma referência a uma comunidade de espíritos puros, de espíritos perfeitos, podemos chamar assim de espíritos crísticos, porque Cristo fazia parte deste conselho, que se reuniu na Terra por 2 momentos, até aquele momento, né, até aquela data, exatamente na origem do planeta, lá atrás, bem no início, na separação da nebulosa, e por ocasião da ida do homem à Lua. Mais recente, esse livro chamado A Decisão soma outros 2 momentos que este conselho se reuniu nas proximidades do planeta Terra. Esse conselho é quem dirige tudo aquilo que acontece no planeta, os destinos do nosso dia a dia e das diferentes fases que o planeta experimenta, né? Então esse livro, A Decisão,
traz, além da visita, né, na criação do orbe e da vinda de Cristo, traz o homem à Lua e a data limite de 2019. Nessas 4 oportunidades, esse conselho se reuniu próximo do planeta para orientar e auxiliar nos destinos do planeta Terra. E neste livro em particular, ele traz um encontro pontual de André Luiz e Chico Xavier, Chico já desencarnado, André Luiz se preparando para reencarnar, e o livro traduz ali o momento da reencarnação de André Luiz, e o Chico Xavier participando de reuniões em ambientes e com comunidades que ele sequer imaginava que existiam até o momento da sua última encarnação. É um livro muito rico de informações bem recentes, né? Eu vou desconectar aqui para ficar fácil. Então, esse conselho se reuniu na criação do orbe, se reuniu na vinda de Cristo até o planeta Terra, se reuniu por ocasião da ida do homem à Lua e se reuniu na última vez na data limite de 2019, que foi aquela moratória que nós recebemos, que se caso o planeta não experimentasse uma terceira guerra mundial, que seria de proporção catastrófica, nós teríamos a oportunidade de avançar em direção a um planeta de regeneração, que é o que provavelmente nós estamos experimentando e vamos fazê-lo com mais ênfase a partir de uma data futura que eu vou explicar, né? E se nós nos ativermos à escala de tempo geológico, o nosso planeta existe há cerca de 4,6 bilhões de anos. Isso não é misticismo, isso não é invenção, isso são dados geológicos, claro que são revisitados de tempos em tempos, são dados que são eventualmente reformados, mas o que se sabe hoje, na ciência atual, é que o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Significa dizer o seguinte, dentro de todo esse espaço de tempo que traduz a evolução do nosso planeta que começou aqui, né? Nós estamos aqui, ó, bem na pontinha, nós estamos vivendo a tal da época Holoceno. Mas aquele indivíduo, aquele hominídeo que traduz mais perto aquilo que nós somos hoje, começou só um pouquinho antes, no Plioceno. Daqui até aqui, na face da Terra não tinha ninguém parecido com a gente. O planeta estava apenas evoluindo e se estruturando para que nós pudéssemos dar, né, a nossa contribuição e a nossa presença sobre o planeta. E éramos assim no começo. Esses são os nossos parentes mais distantes, que se fizeram presentes sobre o planeta Terra. Muito bem, vamos traduzir esse intervalo de aproximadamente 12 mil anos nessa barrinha laranja que está aqui na tela. Nós estamos aqui no topo. 12 mil anos atrás, nós iniciávamos uma vida em convívio com um mínimo de racionalidade. Nós começávamos a pensar com mais lógica e, portanto, reconhecíamos que deveríamos nos unir para sobreviver com mais previsibilidade de sucesso. Essa barrinha, então, vai traduzir para a gente esse intervalo de aproximadamente, para facilitar os nossos cálculos, de aproximadamente 10 mil anos. Intercalado aí por espaços que a gente vai discutir rapidamente. Então o ano é 2024. Sob uma perspectiva do Brasil e do mundo, sob uma perspectiva espírita. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no Brasil, né? Este ano, por exemplo, este Centro Espírita, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, completará 84 anos de fundação. Ele foi fundado em 1940. Né? Neste ano, o Livro dos Espíritos vai completar 167 anos de edição, da sua primeira edição. No mundo, a guerra da Ucrânia completa 2 anos, nós temos o conflito de Israel e Gaza.
expondo, né, as misérias e mazelas humanas, sobre qualquer aspecto que a gente possa considerar. Se a gente recuar um ano, nós temos na cidade de Guararapes um centro espírita homólogo, também chamado Bezerra de Menezes, que o ano passado completou 82 anos. E dados do IBGE de 2010 apontam que o Brasil tem 15 mil centros espíritas. Estima-se que 3% deles tenham a denominação Bezerra de Menezes. E no mundo, nós temos aí o início, né, do terceiro mandato do Lula, no ano passado, e a China abrindo suas fronteiras em função, em função da realidade da Covid, que se abateu sobre o mundo. Eu não vou ano a ano, tá? Mas agora no começo a gente está quase de ano em ano. 2022, nós temos o documentário Chico para Sempre, que teve a participação do jornalista Marcel Souto Maior, que é responsável pela obra autobiográfica, né? A obra, na verdade, biográfica do Chico Xavier, e é um jornalista que até, num primeiro momento, era um autodeclarado ateu, né? E viu na doutrina espírita uma razão muito sólida, né, para fundamentar boa parte daquilo que justifica as nossas experiências enquanto seres encarnados, né? A gente tem os desdobramentos da pandemia no mundo, nós temos o desencarne do Pelé. Recuando um pouco mais, em 2021 foi sancionada a Lei 14.201, que inscreve Chico Xavier no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria, presente na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A pandemia, de fato, surge, né, e muda os destinos do país de uma forma muito abrupta e desconfortável, óbvio, para todos, né? Recuando para 2018, nós temos o aniversário de 150 anos do livro A Gênese, nós temos a eleição do Bolsonaro, o incêndio no Museu Nacional do Rio, e a reunião de Kim Jong-un e Trump assinando o acordo de desnuclearização. Vamos avançar um pouco mais. 2017, o Livro dos Espíritos completa 160 anos, e nós temos no Brasil uma grave crise política e moral, e no mundo a crise migratória da Síria. Recuando mais um pouco, 2013, né? Nós temos 160 anos do Livro dos Espíritos, e no ano de 2013 foi descoberta a partícula de Deus, que é o bóson de Higgs, que começa a explicar, dar mais fundamento à matéria, aos elementos que compõem a matéria, que em última análise consegue dar maior percepção da origem do universo, que ainda é uma especulação muito teórica, né? Por isso ela é chamada de partícula de Deus, né? A gente começa a ter mais noção daquilo que fundamenta a nossa própria origem como planeta, né? Recuando para 2002, desencarne de Chico Xavier, após viver, né, para o amor, o perdão e a caridade, produzindo quase 500 obras psicografadas. Lula é eleito presidente do Brasil pela primeira vez, a seleção brasileira é pentacampeã mundial, e na perspectiva mundial, os Estados Unidos invadem o Iraque. Recuando para 96, Chico Xavier publica 8 livros, um deles, Novos Horizontes, o livro de número 393. Discute a perenidade do espírito e suas necessidades no além-túmulo, através de comunicações com os desencarnados. O Brasil vai muito bem no esporte, e no mundo inicia-se a internet em 1996, modificando toda a nossa percepção de conhecimento e instrução, que agora a gente acessa literalmente pela palma da mão, com o auxílio de um celular, né? Muito bem, em 1994, Chico Xavier publica o livro de número 372, chamado Vida e Caminho. No Brasil, há a criação do Plano Real, e no mundo, Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul, depois de uma vida bastante desafiadora sob todos os sentidos, né? Neste livro, Vida e Caminho, há recomendações muito importantes de Emmanuel e de Bezerra de Menezes.
Emmanuel diz: quanto possas, assim, ainda que seja por algumas horas de um dia em cada 7, na equipe dos irmãos de ideal ou simplesmente sozinho, atende ao culto semanal da caridade como dever. Não é opção, é um dever. Lembra-te, no entanto, do pão e da luz com que Deus te socorre todos os dias e auxilia sempre. Em outras palavras, paremos de reclamar. A cada um a cruz que lhe cabe, né? Dispomos de estudos frequentes, de reuniões sistemáticas, de preces diárias. Por que não instituir em nossas tarefas doutrinárias o culto semanal da assistência fraterna? Fica para reflexão, né? Bezerra de Menezes complementa, no mesmo livro: nesse terreno, portanto, há muito que fazer nos círculos da doutrina cristã Rede Viva. Atenção, médiuns, porque não basta ser médium para honrar-se alguém com as bênçãos da luz. Tanto quanto não vale possuir uma charrua perfeita sem a sua aplicação no esforço da sementeira. Sem um raciocínio amadurecido para superar a desaprovação provisória da ignorância e da incompreensão, e sem as fibras harmoniosas do carinho fraterno para socorrê-las com espírito de solidariedade real, é quase impraticável a jornada para frente. Estamos muito afetados? Estamos chateados porque alguém não convidou para a festa? Estamos chateados porque alguém não disse oi, não disse bom dia, cruzou o nosso caminho e sequer olhou para a gente? Isso nos afeta? Olha lá. Sem um raciocínio amadurecido, nós temos que ser maiores que tudo isso, para superar a desaprovação provisória da ignorância e da incompreensão. É quase impraticável a jornada para frente. Quem fala? Bezerra de Menezes. Avançando aí, 1900, durante esse século, né, nós tivemos a presença de vários espíritos, obviamente todos eles muito alinhados àquilo que a doutrina espírita pontua, e nós temos o lançamento do primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, no ano de 1931. No Brasil, uma série de revoluções com influências sociais e políticas. No mundo, eclodem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Recuando um pouco mais, 1800. Acontece a época da codificação, através de Allan Kardec, convivendo num período com várias outras grandes personalidades que também se relacionavam de forma direta, mais próxima ou mais distante, com a codificação. É o período em que nasce Bezerra de Menezes, o patrono desta casa, né? No Brasil acontece a proclamação da República. No mundo, ao fim da Idade Média, início da Idade Contemporânea, a população mundial atinge o primeiro bilhão de pessoas. Hoje nós somos 8 bilhões. Em apenas 224 anos, nós multiplicamos a população mundial por 8. E o planeta existe há 4,5 bilhões. Quantos seremos daqui 5 anos? Uma série de revoluções com influência direta na evolução das sociedades. Recuando um pouco mais, nós temos em 1500 personalidades que influenciaram os destinos do mundo através de conhecimentos científicos que se tornaram relevantes. Nós temos os ruídos estranhos que deram início à nossa percepção de comunicação em 2 planos. O Brasil é descoberto em 1500, fim da Antiguidade e início da Idade Média, queda de Constantinopla, Cristóvão Colombo descobre a América e assim a gente tem uma série de outras experiências mundo afora. Recuando um pouco mais, para o ano 1000, período em que viveu Joana d'Arc, aquela que muito personificou vários aspectos que a própria doutrina hoje pontua, e que tinha a mediunidade de clara audiência,
que é a faculdade mediante a qual o médium ouve vozes, sons, palavras, ruídos, sem a utilização do sentido da audição física. Não é pelo ouvido, a rigor, que ela percebia, né? Está além da percepção normal de nossa audição física comum. E a pólvora é utilizada na China com propósitos militares. Vamos recuar um pouco mais, 500 anos depois de Cristo, fim do Império Romano. Ninguém é para sempre, né? Nem os impérios, né? Início da Idade Média, recuando um pouco mais, anos 0. Presença de Cristo na Terra, trazendo o seu evangelho de amor, né? E, obviamente, praticando e vivendo, né, a energia do pensamento, que é aquela que caracteriza a energia ou, né, a palavra que traduz a força do pensamento, que é a energia taquiônica, né? No dia que nós, homens, dominarmos esta energia efetivamente, é sinal de que nós não mais precisaremos reencarnar, ou pelo menos não mais precisaremos reencarnar num planeta de expiação e provas. Por que isso não acontece hoje com a gente? Porque nós não estamos prontos. Acesso a muita informação vai potencialmente fazer com que eu escravize o meu próximo. Eu não estou pronto para usar essa informação para libertá-lo da vida que ele vive. Eu vou usar essas potências muito provavelmente para escravizar um irmão menos favorecido. Assim somos nós e por isso nós estamos aqui, né? Todos nós, né? Então Cristo vivia exatamente pela energia do pensamento, né? Que é fundamentada ou caracterizada pelo termo tachyon, que é veloz. Recuando um pouco mais, 500 anos antes de Cristo, nós temos o aprimoramento da percepção de Deus através de grandes personalidades como Aristóteles, Platão, Sócrates e Pitágoras, que já pontuavam a perenidade do espírito, que já pontuavam a importância de se viver pensando no que vem a seguir e não necessariamente pensando na matéria. E essas 4 grandes personalidades se somaram a muitas outras personalidades no período que, na verdade, encarnaram no planeta Terra para preparar para a chegada de Cristo, que aconteceria no nosso ano, que é tecnicamente chamado de ano 0. Então perceba que a vinda de Cristo foi antecedida pelo encarne de várias grandes personalidades, né? E nós já estamos falando em cerca de 2.500 anos atrás, né? Passados dessa nossa realidade atual. Recuando 1000 anos antes de Cristo, nós temos o Templo de Salomão, rei de Israel, governando por 40 anos, e hoje o Muro das Lamentações é nada mais que um fragmento, né, para que os judeus tenham a amarga lembrança de que Roma vencera a Judeia, né, por isso chamado também de Muro das Lamentações. Recuando 1500 anos, nós temos Moisés, lançando aí os 10 mandamentos e os primeiros fundamentos da conduta moral, que até hoje fundamentam as relações sociais modificadas e ajustadas de tempos em tempos. Recuando mais um pouco, 3.000 anos antes de Cristo, nós temos as pirâmides, e elas assumem um aspecto especial na história da humanidade, especialmente pela influência egípcia, sendo Imhotep o primeiro arquiteto conhecido na história a dar destino na construção e orientação das pirâmides. Aqui no caso, uma delas chamada Saqqara, que nem é a mais falada, nem é a mais conhecida, mas que foi um templo importante para estudo e aprendizado na época em que a civilização egípcia construiu a pirâmide e que trabalhava exatamente em função do manejo da energia taquiônica. Por isso muitos já regressaram para a capela, muitos superiores a nós que estamos aqui até hoje, né? Os reprovados na última turma, né? Muito bem. Então, dada toda essa experiência em todo esse período, vale destacar que do ponto de vista de energia do pensamento, do ponto de vista do tal do tachyon, né?
Uma célula do nosso corpo tem capacidade de produzir 1,4 volts de energia. Nós somos uma bateria ambulante. Tá? O corpo humano tem 50 trilhões de células. Multiplicadas por 1,4 volts, nós somos capazes de produzir 70 trilhões de volts de energia. Nós somos capazes de iluminar o mundo. E por que não fazemos? Porque é muito poder na mão de quem não está pronto. Por isso nós não temos acesso pleno. Ele só vem com evolução, ele só vem com estudo, ele só vem com instrução. Esse é o nosso destino. Cristo é isso, né? 70 trilhões de volts de energia. E aí está a energia do pensamento, o tal do tachyon, né? Chico Xavier era fantástico, é um exemplo entre nós de quem manejou, com as limitações impostas ao encarnado no planeta Terra, manejou razoavelmente bem esta energia. Boa parte desses conceitos também estão presentes no livro A Caminho da Luz, que destaca: esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Eles sabiam que nós iríamos enfrentar, e estamos enfrentando, né? Muito bem, vamos recuar um pouco mais, 5.000 anos antes de Cristo. A roda é descoberta, nós estamos na idade dos metais, cobre, bronze e ferro. Sumérios desenvolvem a escrita cuneiforme, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. 7.000 anos antes de Cristo, memorizem esse ano, tá? 7.000 anos antes de Cristo, foi descoberto o fogo. Vamos avançar um pouco mais, 9.000 anos antes de Cristo, origem da agricultura e maior domínio da vida em comunidade. E chegamos à base, 10.000 anos atrás, início da época Holoceno, que é a nossa época, do período quaternário da era Cenozoica. Aquela minha querida ali, na segunda fila, que está tirando uma soneca, ela ainda vai estudar geografia, ela vai aprender tudo isso, né? Para nós é uma revisão, né? Olha o que nós éramos capazes de fazer 10.000 anos atrás. Isso. Saindo da caverna, feio, fedido, largado, em apenas 10.000 anos, nós saímos desta faca de pedra para isso. 10, 12.000 anos em média. Muito bem. Então nós discutimos o que se passou nessa barrinha aqui durante os últimos 10, 12.000 anos. Para fins de cálculo, vamos imaginar que essa barra, vamos manter a barra com 10.000 anos. Vamos levar ela lá para cima. A barrinha tem 10.000 anos e ela está lá em cima. Onde que a gente está? Bem aqui. Onde que a gente estava quando a gente começou a pensar? Bem aqui embaixo. Essa barrinha tem 10.000 anos, ok? Início dela, efetivamente na história, com o fim da última era glacial ou idade do gelo. Ali começou a nossa história. Nós éramos apenas caçadores e coletores. Aí passamos a pensar, viver em comunidade, chegamos hoje onde nós estamos aqui, na rua Oscar Rodrigues Alves, no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. 4 barras, 40.000 anos atrás, na base daquela ponta, daquela barra, exilados de Capela, está no livro Universo e Vida. Chegam os primeiros exilados de Capela. O fogo seria descoberto 40.000 anos depois. Não, minto, né? 33. Mas foi um belo tempo sem dominar sequer o fogo, né? Eles juntos, né, vieram fazer parte com os primatas que já tinham se estabelecido na Ásia Central e no Vale do Nilo. São, a rigor, os amarelos, né, os chineses,
e os africanos, que já estavam aqui, que originariamente foram espíritos que se desenvolveram genuinamente neste planeta. E com a chegada dos exilados de Capela, nós temos aí o Homo sapiens assumindo o comportamento moderno como de fato nós somos hoje, né? Então, os exilados de Capela marcaram o surgimento das 4 grandes civilizações, como a doutrina na sua literatura pontua com bastante clareza: ariana, egípcia, hebraica, hindu. Egípcia evoluiu muito rapidamente e já regressou para Capela. A gente está aqui. Nós somos os arianos, já volto a falar da gente. 10 barras, 100 mil anos. 20 barras, 200 mil anos. O que aconteceu aqui? Homo sapiens na versão original. Nós somos a versão moderna. O Homo sapiens na história está ali marcado com cerca de 200 mil anos. Certo? Então, toda a nossa rotina aqui da espécie Homo sapiens, né? Porque Homo sapiens é homem sábio ou homem que sabe. 200 mil anos atrás. 50 barrinhas, 500 mil anos. Encarnam os primeiros espíritos conscientes, embora primitivos, em fase incipiente de desenvolvimento. Essa turma toda aqui, os nossos primos. Homem de Cro-Magnon foi o último. Foram eles ali os primeiros habitantes da Ásia, da África, e que se espalharam o mundo afora, recebendo depois, tardiamente, os exilados de Capela. Uma linha completa, 900 mil anos. Um slide completo, 5 milhões e 400 mil anos. O que aconteceu em algum lugar aqui? Aqui na base, bem no comecinho, clima frio e seco, extinção dos grandes mamíferos, aparece o Homo habilis, um primo bem distante. Isso representa 12% do tempo de existência do planeta. Significa dizer, em outras palavras, eu preciso pegar esse slide e multiplicar por 852 para ter os 4,6 bilhões de anos de existência do planeta Terra. E onde que a gente está? Bem aqui, preocupado com a sogra, com o sogro, com a esposa, com o marido, com o vizinho, com o celular de última geração. Eu preciso multiplicar esse slide por 2.537 vezes para traduzir o tempo de existência da galáxia, 13,7 bilhões de anos, que é o tempo de existência da Via Láctea. Vocês não estão enxergando, mas nós estamos aqui. Um pontinho bem aqui. Ou aqui, se você quiser. Lá em cima, 2024. Ampliando o nosso raciocínio. A Lua gira ao redor da Terra, a Terra gira ao redor do Sol, e o Sol com os planetas forma a Via Láctea. O Sol é uma das 100 bilhões de estrelas que compõem a Via Láctea. A Via Láctea, com outras 50 galáxias, compõe um grupo de galáxias chamado Grupo Local, que também tem o seu giro. Então, a Lua ao redor da Terra, a Terra ao redor do Sol, a Via Láctea ao redor de alguém, esse grupo grande de galáxias ao redor de outro alguém, e o grupo local se une a outros grupos aglomerados que formam o superaglomerado local, girando ao redor de sabe-se lá quem, por quanto tempo necessário girar. Nós somos muito pequenos, né? Então, o que nós somos? Eu me divirto nesse momento porque eu percebo a pequenez da nossa existência, né? Não somos nada, né? Nada, um cisco no universo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos tudo. Porque somos uma unidade feita por Deus sem uma mísera repetição. Não há ninguém igual. Somos específicos, Deus nos fez com um propósito. E nós estamos aqui, encarnados. Nós somos a ponta da lança. E daí a importância de destacar
Nós temos aspectos biológicos, nós temos aspectos sociais, nós temos aspectos psicológicos e aspectos históricos que caracterizam a nossa forma de ser e por que que a gente vive dessa forma e por que que a gente vive com quem a gente vive. E por que que a gente vive em Araçatuba e não vive no Mato Grosso, por que que a gente vive no Brasil e não vive na China, e assim sucessivamente para todos os seres encarnados neste planeta. A dificuldade é entender a razão de existir, é entender a cruz que se tem que carregar, própria, né? Diante desse cenário, né, a gente não pode desistir, nós temos que caminhar. É caminhar. Emburrado, mas caminhar. Sem entender, mas caminhar. E traduzindo esse esforço, uma obra fantástica, O Homem que Marcha. Esquálido, magro, feio. O equilíbrio natural do passo. A escultura traduz simultaneamente o homem comum e o poderoso símbolo para a humanidade, que é o caminhar. É um símbolo de força do homem na sua própria vida. Não desistamos. Desafios existem, vamos vencê-los. Já vencemos tantos, né? Por isso que nós estamos aqui encarnados. Provas e expiação, né? Prova é o que educa o livre-arbítrio. Então não é saboroso, não é gostoso, sim, mas se você deixar o tempo passar e olhar para trás, você vai rir. Porque quando você supera a dificuldade, aquilo que você superou se torna simples, né? Sigamos. É o conhecer a ti mesmo, que é o esforço secular de personalidades que nos antecederam e que estavam muito mais preparadas do que nós, do ponto de vista cognitivo, de inteligência. Muito bem. Buscando as nossas origens, neste mesmo caminhar, o Livro dos Espíritos está trazendo. Pergunta 50. A espécie humana começou por um só homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. Então Adão é um símbolo. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Guardem esse tempo, 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Muito bem. 4.000 anos antes de Cristo. Nessa época, muitos espíritos voltaram para a capela, especialmente os egípcios, mais avançados moralmente. Boa parte dos arianos, a raça adâmica, permaneceu. Por quê? Porque não evoluiu. Somos nós. É uma escola, está todo mundo no ensino médio, chegou o último ano, prova, reprovado. Vai ficar mais um tempo aqui. Por isso, raça adâmica, também trazendo a noção de que nós temos a nossa recuperação, nós estamos vivenciando a nossa recuperação e a chance de resgatar aquilo que não conseguimos ser, né? Vamos a algumas ponderações. No Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. No mundo se comemora o Shabá, o descanso, no 7º dia, uma pausa saudável para a reconexão com Deus. Lembra que Emmanuel falou? 1 hora em pelo menos um dia de cada 7. Segunda Epístola de São Pedro traz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Muito bem, se um dia é igual a 1000 anos, uma semana é igual a 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, mais 2024 anos depois de Cristo, nós estamos vivendo o ano 6024 da nossa época, né, do resgate de Adão. Estamos matematicamente no penúltimo dia, prestes a iniciarmos o Shabá, que é o tempo de regeneração, o tempo de descanso. Vamos à frente. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, em 71, orientado por Emmanuel, disse que seria em aproximadamente 2057 que entraríamos no período de regeneração. Ismael, em 1931,
disse que nós estávamos no século do advento do Consolador e que seriam 100 anos preparatórios dos próximos 100. 1857, a época do Consolador, mais 100, 2057, batendo com a orientação que Emmanuel passou para o Chico Xavier. O século XXI, portanto, é o 7º dia, o século da reconexão com Deus. Se cada dia é igual a 1000 anos, 1 hora do dia equivale a 42 anos. Se o Shabá, que é o tempo de descanso, o tempo de regeneração, segundo Emmanuel, terá início em 2057, isso significa que desde 2015 nós somos os trabalhadores da última hora do 6º dia. É a última chance. Antes do degredo, porque o planeta vai seguir a sua rotina. Nós é que vamos ser convidados a vivenciar outras moradas, né? Então devemos fazer em 33, porque já se passaram alguns anos, o que não conseguimos fazer em 6 milênios de existência. Não é para apavorar não, tá? Mas é um alerta. Faz a paz com quem precisa fazer e vamos para frente. Resgata o que tem que resgatar e vamos para frente. Essa discussão leva em consideração o calendário gregoriano. Então, colocando no relógio e nos ponteiros da hora do dia, é como se nós estivéssemos aqui, 23 horas e 21 minutos. Trabalhadores da última hora, prestes a iniciar o 7º dia, que é o período de regeneração. Entretanto, como eu disse para vocês, as estrelas, as constelações, os planetas não giram segundo o calendário gregoriano. Giram segundo o Sol, giram segundo o movimento lunisolar. Então, segundo o ciclo lunisolar, qual é o horário? É a tal da semana profética. Na semana profética, nós vamos destacar 2 textos, e essa fala é de uma palestra do Haroldo Dutra sobre Apocalipse, dividida em 2 partes, que eu recomendo a todos assistirem. Uma palestra longa, o Haroldo fala devagar, acelera o vídeo no YouTube, que ele vai rápido, tá? Mas é uma palestra belíssima. Daniel 7:25, lá no finalzinho, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12:67, e a mulher fugiu para o deserto, preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Não tinha calendário gregoriano aqui. Aqui era em função de ciclos, especialmente de festas. Mas atentem-se aos números. Então aqui nós estamos falando da semana profética, que é a metáfora do 7, que é a Shavua de 7. 7 o quê? 7 o que você quiser. 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, 7 eras, 7 séculos. Você vai ponderar sobre a referência que você quiser. Mas o 7 é a referência em termos de unidade. 7 dividido por 2 dá 13,5. 13,5, para eu chegar no valor de 13,5, um dos exemplos é tempo mais 2 tempos mais metade do tempo. Ou seja, se o tempo for 1, 1 mais 2 mais meio é 3,5. Certo? Tempo mais 2 tempos mais metade de um tempo. Onde que estava escrito isso? Tempo, tempos, metade de um tempo. Avançando. O calendário lunisolar, 1 hora no relógio, levando como referência Shavua de anos, 1 hora no relógio equivalem a 15 anos. Um dia, portanto, são 360 anos. 3,5 dias, 1.260 anos. 7 dias, 2.520 anos. Onde que a gente viu 1.260? 3,5 é igual a 1.260. Onde está 1.260? 1.260 dias.
Shavua de dias. Então a gente tem Shavua de dia, de mês, de ano, de era, de séculos. Então o relógio do Sol registra o movimento do Sol no ângulo de 120 graus, não é uma circunferência perfeita. Então nós temos a Shavua de anos. 10 graus no relógio solar equivalem a 15 anos. Um dia, portanto, 360 anos. 7 dias, 2.520 anos. Está lá no livro A Caminho da Luz, que foi publicado em 1938. Estamos no crepúsculo de uma nova civilização. O que é crepúsculo? É mais ou menos isso aqui, ó. 23 e 38, mais ou menos. Mais ou menos quando foi publicado o livro. Em 1973, o livro Segue-me. Estamos nas sombras que precedem a meia-noite. 1973 está mais ou menos aqui no relógio. O livro Segue-me. Significa dizer o seguinte: segundo o ciclo lunisolar, 2012 era meia-noite. 1967, 15 para meia-noite. 1922, 6 horas, 18 horas, né? Muito bem. O que isso indica? Que por essa matemática, 2057 será às 3 horas da manhã. Ou seja, nós já começamos esse negócio. A regeneração já começou. Mas como começou? Mas o dia começa no escuro, como o próprio Haroldo falou. Todo dia começa a 0 hora. Em 2057, nós vamos vivenciar talvez o ápice, talvez ali um momento grandioso da humanidade, vivenciando com mais plenitude esse tempo de regeneração. Vamos ver isso um pouco mais. Está lá, ó, 2024 está aqui, ó, 2012, 2057. Distribuindo, 2024 está aqui, ó, 00:45. Então, sobre o calendário, sobre o relógio ou o movimento lunisolar, nós somos os trabalhadores da primeira hora do novo dia, não os trabalhadores da última hora do dia anterior, né? Mas eu não estou aqui para confundir ninguém. Siga o calendário gregoriano, 23 e 21, siga o ciclo lunisolar, 00:45. Pouco importa qual é o relógio. O fato é que o planeta segue a sua lógica de regeneração. E aí eu pergunto, estamos prontos? Estamos prontos para seguir no planeta de regeneração ou nós vamos sofrer um expurgo para outro lugar? Que lugar é esse? Não sei. Mas para mim pouco importa o relógio. Eu preciso merecer o lugar que Deus destinar. Porque o planeta vai seguir sua lógica. Está saindo daqui e vindo para cá. Então nós éramos primitivos, somos expiação e prova, queremos ser regenerados, e vários outros planetas seguindo a sua lógica. Há 40 mil anos, Sírius era um planeta regenerado. Capela, expiação e provas. Nós estávamos lá, não obedecemos, fomos degradados para a Terra, que era um planeta primitivo. No século passado, Capela avançou para regenerado, Terra avançou para expiação e provas. E agora, neste atual século, o planeta Terra luta para ser regenerado. Acho que nós vamos conseguir. Mas parte de nós que não conseguir vai para onde? Para um planeta primitivo, que sequer descobriu o fogo. Meu Deus do céu, pedalar tudo isso de novo? Não, eu não quero não. Deus, me dá uma moratória aí. Eu não aguento voltar lá para descobrir o fogo de novo, não. Isso sou eu olhando para mim, estritamente para mim. E se for o meu filho que está lá? Eu vou. Como Alcione veio, como várias outras personalidades se submeteram a planetas infinitamente
piores do que o grau que mereciam viver, para resgatar pessoas que muito amavam. Por isso que a gente não tem que se preocupar com a ansiedade de para onde vamos. Vamos para onde a gente merece ir. Vamos para onde Deus determinar. Pouco importa, está lá no livro Universo e Vida. A verdade é que quanto mais elevados na hierarquia da vida, mais os espíritos se voltam para o amor e a renúncia, ao trabalho e ao sacrifício, em benefício de seus irmãos menos adiantados na senda evolutiva. Evoluir é parar de olhar para o próprio umbigo e estar apto para socorrer quem mais precisa. Por isso que nós estamos encarnados nesse planeta. O nosso amor é curto, é um cobertor curto. Se cobre a cabeça, descobre o pé, se cobre o pé, descobre a cabeça. Nós temos que evoluir para esticar esse cobertor, né? Avançando, como dica, busquemos em Jesus o caminho, a verdade e a vida para os nossos espíritos e caminharemos mais seguros e confiantes na conquista da morada que nos cabe, qualquer que seja ela, por imposição ou opção. Acima de tudo, Deus não abandona ninguém e em tudo há misericórdia. Se eu for degradado para um planeta primitivo, deveria agradecer, pois a mim está sendo dada uma nova chance de recomeçar. Mas eu quero muito experimentar outras coisas e não mais sofrer com as limitações que caracterizam e fundamentam a nossa existência neste planeta. Ao trabalho é o resumo, né? E ao trabalho é o que eu dedico a todos vocês e a mim. Que sejamos cada vez mais capazes de nos desvencilhar das nossas próprias limitações, das nossas próprias vaidades, egoísmo, orgulho. Que a gente consiga superar as desavenças diárias, que sejamos capazes de perdoar. E o perdoar que eu digo, eu me refiro ao perdão no sentido de libertação. Eu estou aqui com meu parceiro, ele está me atrasando. Eu estou sendo carcomido pelo ódio, eu estou aqui numa briga insana com ele, mentalmente. Eu não dou a ele nenhuma palavra de ódio, mas mentalmente eu estou aqui, ó, o embate é espiritual. Eu preciso olhar para essa pessoa e falar, meu amigo, eu te perdoo, mas eu quero seguir para cá. Você quer vir junto comigo? Vamos, mas a gente vai ter que vir diferente. Você quer ficar aí? Você fica, eu vou para cá. Eu não vou esperar a mudança dele para eu mudar. Eu preciso mudar, porque eu preciso avançar. Se essa pessoa quiser vir junto, ótimo. Se ela não quiser, não puder, ela fica. Ela também precisa ter mérito, ela também precisa ter a capacidade de enxergar a luz. E essa é a mensagem final dessa palestra. Que sejamos capazes, acima de tudo, de perdoar, de aprender a amar, de vibrar o pensamento como Jesus fazia. Aí nós vamos ver que os nossos problemas não são problemas. Nós somos crianças no jardim de infância, vivendo num planeta que tem 4,6 bilhões de anos. E aí a gente também compreende o porquê que nós estamos aqui. Porque nós somos muito infantis na nossa interpretação existencial, porque a gente se pega com besteira. A todo momento, a toda situação que não nos agrada, a gente reage como se a gente fosse o centro do universo. E felizmente a gente não é. Mas nós somos parte do universo. Então é necessário marchar, caminhar, andar para frente. Possamos rogar então a Deus o nosso agradecimento pelo fato de estarmos encarnados e pela chance que Ele nos dá de seguirmos a nossa vida nesse período de regeneração. Que tenhamos mérito para seguir neste planeta em reencarnações futuras, que para concluir os 7.000 anos, talvez a gente tenha que reencarnar mais umas 10 vezes, mas que a cada ciclo reencarnatório a gente possa efetivamente se libertar daquilo que nos atrasa, daquilo que retarda a nossa evolução. Nunca se esquecendo de agradecer, nunca se esquecendo de dar a Deus o crédito por aquilo que somos e por aquilo que vivemos. Nessa extensão de agradecimento, vamos agradecer também a este centro que nos acolhe, especialmente as pessoas que o dirigem
e que organizam as nossas atividades regulares, como muito bem foi apresentado no início da noite, antes da palestra. Vamos agradecer aos nossos tutores e espíritos superiores que auxiliam as nossas ações, os esclarecimentos recebidos, a luz alcançada. Vamos agradecer em especial ao patrono desta casa, Dr. Bezerra de Menezes. E esta casa em particular, que este ano completará 84 anos de existência, contribuindo para a evolução de todos neste plano e em planos paralelos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Assim seja. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Marchemos juntos.